Oiê, eu sou a Lu Carniti. E eu sou a Lia Camargo, sejam bem-vindos ao Essa Tal Maturidade. Que é um podcast para a gente falar assim desses assuntos que permeiam a maturidade da mulher que está chegando nos 40 como a gente. O universo feminino da mulher madura. É isso aí, esse podcast ele é semanal e você pode acompanhar a gente no Instagram e no TikTok com @etmcast ou assistir e ouvir os nossos episódios no YouTube e no Spotify. E agora também no Deezer, que é uma novidade para essa temporada, a gente também tá com os episódios por lá. E além disso, tem uma coisa muito gostosinha que é um canal de Telegram. Vai ter o link aqui na descrição, é um canal pra gente trocar bate-papo, conversar, falar umas fofoquinhas, uns spoilers do que tá sendo gravado e pedir a participação de vocês, que é a parte mais legal. Lá vocês conseguem, além de mandar os comentários como nos outros lugares, vocês conseguem mandar vídeo, mandar foto, é muito bacana. A gente interage muito por lá, estamos esperando vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês pediram pra gente trazer aqui pro ETM e voilá! Já deu até um calor, a gente vai falar de um assunto que é polêmico, que é tabu, a gente vai falar de sexo, mas assim, com essa visão, né, de quem tá ali nos 40, tá praticando isso há 20, pelo menos, e que é um assunto que é essencial para a vida de todas nós, né, para nossa saúde, inclusive. Vamos desmistificar esse assunto que muitas vezes é visto como tabu na visão de quem tá aqui nos 40 a mais. Bora começar. Assim, eu vou confessar, eu tô com um pouquinho de vergonha, mas eu acho que vai ser ladeira abaixo, que a gente vai perder os limites aqui, vai começar a dar risada e contar histórias. Mas vamos lá, você acha que aos 40 ainda tem descobertas para ser feitas quando se fala de sexo? Amiga, eu acho que sexo é um assunto que sempre vai ter o que ser descoberto, porque é algo que a gente não tem domínio sobre ele, né? Acho que a gente é algo que a gente vai conhecendo, a gente vai vivenciando de acordo com a fase que a gente está. E eu acredito que na maturidade o sexo deixa de ser algo tão fechado, algo tão, né, um tabu, algo tão técnico, assim, para ser algo muito mais proveitoso, algo muito mais normal, natural. Eu não sei como que foi a sua criação, como que foi o assunto sexo na sua infância, na adolescência? Zero. Como que foi? Não tinha, na minha casa não tinha essa abertura para conversar sobre isso. Na verdade, assim, eu não consigo nem lembrar entre as amigas, eu também acho que era uma coisa, especialmente nós mulheres, né, é um assunto que é muito, que a gente descobre muito sozinha, né, diferente dos meninos, que tem mais estímulo, que tem mais incentivo até para se conhecer, para se curtir, para questão do sexo, eu não tive nada, gente. Acho que a nossa geração ela foi muito podada. Foi um susto, literalmente. Tipo, opa, o que é isso? O que está acontecendo? Foi assim, eu lembro assim, é isso. Conectando, né? Fazendo as conexões. Conectando literalmente. Eu acho que a nossa geração, né, de hoje, das mulheres maduras, que hoje tem, né, seus 40 e poucos anos, nós não fomos ensinadas sobre sexo na nossa infância nem na nossa adolescência. Isso. Eu também era um assunto que não era tratado de forma aberta na minha casa. Muito pelo contrário, era alguma coisa muito vista como algo errado. Isso, né? Eu aprendi que era algo errado, que a sexualidade era algo, né, errado, que eu só podia ter qualquer experiência depois do casamento. Então, assim, eu fui muito criada dentro dessa configuração tradicional da menina, que tem que ser muito certinha. Eu ouvia muito, assim, eu tinha uma tia que ela tinha 2 filhos e uma filha, né? E aí ela falava assim, prendam as suas cabras que meus bodes estão soltos. Eu ouvi muito isso, do tipo, os meninos vão, isso representa, né? Pelo menos a nossa geração é isso, né? São isso. Os meninos criados como garanhões, vai lá, meu filho pega todas, tal. Isso. E as meninas o contrário, né? Tem que se guardar. Se resguardar, né? Recatada. E a gente não foi ensinada sobre sexualidade. E sexualidade é um assunto que tem que ser tratado com todas as pessoas, com todas as crianças, desde muito pequenininhos, assim. Sexualidade, que é diferente de sensualidade, né? A sensualidade é um departamento que deve ser tratado, né? Um assunto que deve ser tratado um pouco mais para frente, né? A sexualidade... Vai lá no RH e vamos falar sobre sensualidade. Não, mas eu acho que a sexualidade é algo que desde que a criança já tem noção do seu corpo, já tem noção da sua, né, do suas partes íntimas e tudo mais, é algo que a gente tem que já ir ensinando. Olha, isso daqui é a sua parte muito preservada, você tem que se cuidar, tanto para menino quanto para menina, porque hoje a gente fala de sexo
consentido, mas existe uma educação sexual que precisa ser feita com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, muito mais pelos perigos que rondam esse assunto. Proteção, né? Como não proteção. como estímulo de nada antes da hora, né? E como a gente é uma geração de que não sabia o que isso significava, é uma geração que traz muitos históricos de abuso, né? A gente tem muitas histórias, né, de pessoas que sofreram abuso na infância e na adolescência, porque não tinham noção do que estava acontecendo ali, né? Porque aí, em contrapartida, enquanto a gente, né, tinha essa cultura em casa, né, de não saber de nada, de não entrar nesse assunto, a gente era sexualizada muito cedo, né? Exato. Aquela coisa de estar na rua, sei lá, com 14, 15 anos e passa na frente de um cara e ele já mexia, né? Exato. Então, é muito, muito confuso, era muito difícil mesmo. E de, por exemplo, a roupa, olha a roupa que você vai vestir, tem muita perna de fora, tem muito decote, então a gente cresceu, eu pelo menos tive essa experiência de crescer aprendendo a sexualidade de uma forma punitiva, de não pode, de não deve, de não mexe, não vai. Mas mesmo não podendo, nós fomos. E chegamos lá. E aí, Luz? Chegou lá, e aí? Quanto tempo, né, demorou para você, assim, entender o que estava acontecendo, gostar? Quanto tempo demorou para você gostar? Demora. Eu digo que agora, na maturidade, que eu tenho visto o sexo de uma outra forma, porque como eu aprendi dessa forma, isso ficou muito enraizado dentro de mim. E, em seguida, quando eu conheci o Lê, a gente tinha uma orientação religiosa que era muito punitiva, né? Então, nós somos ensinados a ver o sexo antes do casamento como algo errado, como algo pecado, é algo muito ruim, é algo muito feio, é algo muito não sei o quê. Então, isso foi ficando num lugar de algo quase que sujo, assim, sabe? De algo errado. E ainda hoje mesmo. Tem muita gente que tem essa espera para casar. Eu acabei de assistir, teve agora a última temporada de Love is Blind, que é o casamento às cegas. E entre os casais que eles selecionaram, tinha um casal que os dois eram virgens e falavam, mas hoje se fala disso abertamente. Sim. E não tem esse peso da punição, né? Isso, e tudo bem, porque se for uma escolha, se for algo acertado entre os dois, sem uma pressão externa, eu concordo. Eu acho que cada um é dono de si e faz o que quer da sua vida. Mas eu acho que, no meu caso e do Lê, por exemplo, a gente teve muito essa supervisão religiosa sobre o nosso relacionamento. Então, se a gente estava já um pouquinho mais perto, a gente não podia ficar sozinho em nenhum momento. Jogava água benta. Era tipo isso. Água benta. Aí, quando a gente casou, que aí falou, tá bom, agora vocês são obrigados a fazer. Como que você muda na sua mente algo que você era proibido de fazer para ser algo que você é obrigado a fazer? Então, levou um tempo para a gente conseguir se conectar e entender que hoje a gente está num momento, numa situação, numa maturidade do relacionamento em que, ok, agora a gente já entendeu que isso é nosso, isso não é do outro. Né? Ninguém tem que colocar, né, opinião ou pressão ou qualquer coisa sobre algo que é nosso, que é nós dois e que a gente constrói juntos. Para mim, é assim. Para mim, por mais que depois que já entendi, que já gostei, eu ainda acho que vou falar agora aqui do meu ex-relacionamento, né? No final, estava muito melhor, assim. Nos últimos anos, foi ficando muito melhor. Porque aí sim você cria uma consciência do que você gosta, do que o outro gosta. Você entende muito melhor é uma dança, né, de dois ali. Então, eu acho que mesmo gostando antes, é só mais madura mesmo que eu fui entender e apreciar. Falar, agora a gente está fazendo um bom negócio. Agora eu tô entendendo, né, do porquê que tá... realmente, agora do que é legal. Mas acho que sexo é um assunto muito tabu, que envolve muitas questões, assim, constrangedoras por si, porque a sociedade olha dessa forma. Mas, por exemplo, a gente teve uma situação muito constrangedora que hoje eu conto dando risada. Vamos lá. Começa... O Lê e eu, a gente foi num motel uma vez, e aí o carro que a gente estava morreu. O carro na fila do motel, era um motel que você entrava... Vocês estavam entrando. Ai, poxa vida. E aí o carro morreu, e aí o Lê teve que descer do carro para fazer o carro pegar na... Agora vamos ver as prioridades. O Lê, ele empurrou o carro e levou para uma mecânica? Ou o Lê... Ele empurrou o carro para dentro do estacionamento, amiga. Só isso, entendeu? E a gente tava na fila, tipo assim, ele desceu do carro, aí o pessoal todo olhando, assim. A descrição, você vai pro motel, faz muito tempo que eu não vou, mas você vai meio escondido, assim, é uma coisa meio secreta. Uma coisa meio... Você passa um documento que precisa, mesmo que você esteja com seu marido. É isso, né? É uma coisa meio secreta. Agora ele desceu do carro na fila.
Poxa Aí o pessoal vida. olhando, aí veio o segurança do motel, foi e empurrou o carro. Ele só perguntou para mim, ele falou, você sabe fazer carro pegar no tranco? Eu falei, vamos fazer. Eu pulei. Então, Precisa assim, de uma chupeta, não é mesmo? Vai começar. Agora os trocadilhos vieram, Gente, desculpa. a quinta série a não gente me já... responsabilizo. Fui Pelos hackeada. trocadilhos. Quinta série B, chegou. Quinta série B chegou, gente. Não tinha como nesse episódio, a quinta série B, É. a gente já sabia que ela ia aparecer. É o jeito de lidar com a vergonha, falar dos assuntos. Isso. E aí começou ali, a partir daquele momento, A chupeta. a chupeta. E aí foi. Aí, assim, foi uma situação constrangedora que, tipo, por ser o sexo, isso que você falou, um tabu, estou no motel, vou transar, Ainda meu por cima, Deus, todo mundo me viu aqui empurrando um carro. Entendeu? Então, assim, hoje, talvez a gente já não agisse com tanto constrangimento, já é algo mais natural. Mas antigamente era muito isso, assim, né? Se colocar nesse lugar, assim. Então, eu acho que a maturidade, o amadurecimento do sexo é algo muito, muito rico, assim, de deixar de ser esse tabu, de ser algo errado, de ser algo proibido, para ser algo que a gente constrói em dupla, né? Com quem você está se relacionando. Mas existe um momento em que a gente começa a olhar que a gente, a nossa prioridade no relacionamento, na relação, é algo muito importante, da gente se entender como prioridade também, porque da mesma forma que nós mulheres fomos criadas, né, instruídas a servir, né, a dar o prazer, a ser a submissa, a ser a quietinha, a reservada e tudo mais, a gente também se coloca muitas vezes nesse lugar de sermos, de não necessariamente sermos a prioridade na relação, né? Imagina, se a gente não sabia o que era sexo, quanto mais falar sobre orgasmo, quanto mais falar sobre o prazer feminino, né? Os meninos, eles, enfim, antigamente ainda eram mais ensinados a se masturbar, a se tocar. Para eles é mais fácil, né? O toque deles é mais fácil que o nosso. O nosso é mais complexo, é mais demorado, exige, né, mais concentração. Sim, sim. E para eles é muito mais prático, né, nesse sentido. Então, observar esse tipo de amadurecimento dentro desse tema é algo muito complexo, porque ao mesmo tempo em que a gente amadurece, o nosso corpo muda. Eu achei muito legal que você falou, como você falou, que é um processo de amadurecimento, um processo de alguma coisa do casal. Porque tem isso também, né, que eu estou descobrindo agora. Tem o processo de você se curtir, se entender o que você gosta na cama, quem você é, o que você quer ser, também tem isso, né, no sexo. E tem o amadurecimento do casal, né, como os dois se conectam, a forma como eles se respeitam, se curtem. E aí, de repente, agora que eu tenho sou um novo casal, gente, tenho um novo namorado. É uma redescoberta de metade disso, né? Então, eu continuo sabendo do que eu aprendi sobre mim, mas o outro é do zero, zerou. Tudo de novo. É isso que eu queria saber, porque é uma nova pessoa, são novos sentimentos, novas emoções quando vocês estão juntos. Então, zerou aqui, vai tudo de novo, um aprendizado novo. É isso que eu ia te perguntar, amiga. Assim, eu, óbvio, né, tenho o Lê, meu parceiro, já 2004... vai fazer... Não, 2002. A gente vai fazer 22 anos agora. Fez 22 anos agora. Que ele é meu parceiro, obviamente, né? É com quem eu estou construindo essa minha história. Como que é, assim, assim, não essa minha nada, história né? pornô. Essa minha história aqui, ó. Mas, assim, como que é você... É isso que eu queria entender. Como que você se viu nesse momento, assim, eu estava tendo uma relação estável há muitos anos com a mesma pessoa. Você falou que é algo totalmente novo. Mas como que você se sentiu nisso? Teve alguma coisa, assim, que você falou, poxa, peraí... Será que eu tô tranquila para ter esse momento íntimo com o outro? Ou é algo que você se pegou meio que... A construção da intimidade mesmo, sabe? Bom, então, assim... Tem aquele reset na questão da química mesmo, do fogo, né? Você volta a ser um pouco jovenzinha, porque dá um negócio, assim, que já com o marido você já não tinha mais tanto. O relacionamento, mesmo sendo... quando você está há muito tempo, né? Lá, eu também estava há 20 e poucos anos. Mesmo sendo bom e a gente tendo encontrado, né, nosso ritmo, não tem esse fogo, essa curiosidade, essa, né, sedução que você tem num relacionamento que é novo mesmo, né? Que daqui a pouco também não vai mais ter isso, né? Que a gente vai ter descoberto tudo, explorado tudo neste mundo. Mas, então, é muito engraçado você voltar para o zero e falar, não, pera, as coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que descobrir, né? Uma tela em branco nova
que eu vou começar ali a pintar, descobrir o que gosto, o que não gosto, o que funciona. Ou da primeira vez mesmo, do tipo, e se isso arruinar tudo? E se der tudo errado? E se eu odiar? E se na Itália não for tradição isso, né? Meu Então, Deus. então você tem... É muito doido, Porque tem um choque assim. cultural também nisso, né? Tem assim, também. Vamos colocar aqui na nossa pauta. Na pauta tem outra. Tem também, gente. Tem muitas coisas, né? Meu namorado, ele é italiano. Mora lá, inclusive, né? Uhum. Então, tem a questão cultural e tem a questão à distância. A questão da distância. Esse nem estava na pauta, Nem hein? estava. E aí, como que é? Porque vocês se veem de forma muito restrita, né? Isso, a gente tem se visto pouco, né? Eu imagino. Caso. Amiga, e com esse fogo todo, então... E o fogo não dá pausa, né? Tá aí, a gente tá redescobrindo. Então, tô descobrindo também a distância, o que dá pra gente fazer, né? Pra passar um tempo Quais juntos, são como é que os funciona. recursos, né? Como que a tecnologia pode colaborar. É isso, é bem isso. Coisas que, imagina, a gente lá atrás ia pensar nisso nunca, gente, né? Há pouquinho atrás. Pouquíssimo tempo, não tinha nem como falar sobre isso, né? Era muito mais, né? Enfim. Já no meu caso, por exemplo, a gente apesar de a gente estar junto há muito tempo, Lei e eu, a gente está sempre tendo que se reinventar, que se redescobrir. E agora a gente está tendo que se redescobrir num momento em que a gente vai morar na casa da minha mãe, porque estamos reformando a nossa casa. E assim, por meses. Que bacana, por meses. Que legal. Então, vamos morar dormir no mesmo quarto que as crianças. Tem que agendar, botar na agenda. A gente vai ter que abrir o Google Crianças Agenda na escola. Lá. Isso. Vamos ter que ser criativos, achar novos momentos, Aí a sua mãe e seu pai estão na casa. Putz. Não, eles não vão estar. Eles vão ter viajado, bom, a gente vai estar. Mas assim, ainda assim, sair de uma rotina que a gente já tem, aquela coisa de saber o horário certo, o momento certo, a gente já tem todas o nosso Você tem assim, rotina. não me conta, você tem assim uma rotina sexual do tipo assim, quarta-feira, amiga. Quarta-feira tem, a gente já come um jantarzinho mais leve, tem uma coisa assim ou não? Antigamente a gente tinha sexta-feira, a gente falava que sexta-feira era o dia de fazer a lição de casa, que a gente estava com o final de semana com a lição de casa feita, sabe? Tá bom. Era mais tranquilo. Mas depois que as crianças vieram, aí a gente teve que se reinventar. Hoje a gente tem um pouco mais de tranquilidade com relação a isso, porque as crianças já estão maiores e tudo mais. Então, hoje não existe mais uma rotina de é tal dia ou é de tal forma, como era quando a gente teve as crianças lá no começo. Tem comentário aqui do nosso Telegram que eu acho que tem a ver um pouco com esse momento. A Mariana mandou o seguinte: Oiê, fale sobre a preguiça do sexo, como a vida engole a gente e acabamos deixando para depois ou se tornando mais uma obrigação, sendo que isso passa por sobrecarga materna, falta de rede de apoio local, etc. Eu acho que, principalmente a sobrecarga materna, eu acho que é algo muito, muito pesado mesmo no sentido da rotina do sexo, né? A mulher, ela não é como o homem. A gente fala que o homem é um fogão a gás, que você vai lá, aciona, ele acende. A mulher é um forno a lenha, que você vai, coloca lenha, acende o fósforo, abana, assopra. Até, né, acender demora. Então, muitas vezes o homem ele não compreende esse ritmo da mulher, né? Principalmente no pós-maternidade, que é uma outra coisa. A gente está em um outro universo, a gente está em outro momento. Então, é muito complexo mesmo. E não ter rede de apoio acho que é mais complexo ainda, quando você se vê tendo que você cuidar do seu filho ou seu marido cuidar e vocês não têm com quem deixar. Eu tenho amigos que têm essa situação de não ter rede de apoio por perto. E, de fato, é bem complexo porque não consegue ter esses momentos, né? Que aí não é só uma rede de apoio para ir empurrar o carro no motel. Não. É uma rede de apoio, o que eu falei já que falei aqui no podcast, eu falei para a Lu, para mim, um dos principais motivos pelo qual o meu relacionamento acabou mesmo é que faltou essa coisa do casal, que a avó vai ficar hoje com a criança e você consegue sair para um jantar. Porque quero não um jantar, que está só você e seu marido, já é uma preliminar, já é um momento ali que você se arruma diferente do que se você tiver que ter uma criança junto. Já é um momento que tem uma sedução, que tem um papo, que tem uma coisa ali que você já vai aquecendo, né? E eu não tinha isso no meu casamento. A gente foi comer fora. Jantar nem teve. Eu tô tentando lembrar um exemplo, não teve. Então, assim, eu nunca tinha um jantar com o marido, sem meu filho. Adoro meu filho, mas eu acho que essas coisas, esse momento do casal é muito importante. E se não tiver, mata o relacionamento. Porque assim, os nossos filhos são, sem dúvida, a prioridade das nossas vidas. Aqui nós falando do lugar de fala de mães, né? Existem mulheres que não são mães, mas de quem tem filhos, né? Os filhos são a prioridade.
da nossa vida, mas nós vivemos para além disso, nós vivemos para além da maternidade. Nós somos mulheres, né, que têm seus relacionamentos, que têm as suas necessidades, e enfim, a gente não necessariamente se fecha na maternidade, né? Então, quando a gente está falando de ter esse momento do casal, e quando o casal tem filhos, né, são pais e mães do mesmo filho, esse momento de ter esse espaço reservado e preservado para o casal é fundamental. O Lei e eu, a gente conseguiu, por bastante tempo, desde que as crianças nasceram, manter esse lugar, usando a nossa rede de apoio, que são os meus pais, os pais dele, enfim. A gente usou muito essa rede de apoio para ter os nossos momentos enquanto casal. Então, enquanto eles eram menores, a gente saía para jantar, eles ficavam com... Vocês já até viajaram juntos, né, amiga? Isso é incrível. Fazer viagem, eu acho o máximo, fazer viagem de casal. A primeira viagem que a gente fez para fora do país, sem as crianças, a Ana tinha acho que uns 6 anos, o Davi tinha uns 3, mais ou menos, e eles ficaram com os meus pais, a gente explicou para eles por que o papai e a mamãe estavam fazendo uma mala, por que a gente ia viajar, que era um momento nosso, e nós fomos nós dois, eu fui, confesso, com o coração assim, dilacerado em imaginar que eu estava fazendo uma viagem tão grande sem eles, mas a hora que eu cheguei lá, eu entendi o propósito. A hora que a gente começou a curtir o processo juntos, a gente foi para a casa da Carla, da minha amiga, ficamos lá um tempo, e a gente teve esse momento engraçado que, assim, quando a gente combinou que ia lá para a casa dela, eu falei, amiga, eu vou ver direitinho quando a Ana tem aula. Não, ela falou, não, por que não vem só vocês dois? Ela que me deu esse... Valeu, hein, Carla? Boa. Ela falou, por que não vem só vocês dois? São coisinhas, assim. Eu, por exemplo, eu sentia saudade de segurar na mão. Porque eu estava sempre segurando na mão do meu filho. Então, você, né, tem um monte de coisas ali da paquera, do namoro, que você desvia. Isso. E se você... quanto mais, quanto menos, menos. Quanto mais você beija, mais você quer beijar. Isso. Quanto menos você beija, dica, menos agora você dica. Isso é uma Fica verdade. a dica. Quanto mais, quanto menos, menos. Isso. Quanto mais você beija, mais você quer beijar. Quanto mais você pega na mão, mais você vai querer. Quanto mais abraço. Quanto menos... Quanto mais sexo você faz, mais você quer fazer. Que delícia. E é uma coisa que é algo que tem que ser mesmo... É verdade. Assim, rotineiro. Eu acredito muito nisso. Porque senão, como a Mari falou, você vai deixando, vai caindo numa rotina, que a rotina te engole. Porque a pia está lá, cheia de louça, a roupa tem que estender na máquina, você está cansado. Bora conversar. Tem mais um comentário legal aqui nesse sentido, que é do YouTube, que é da Bruna Cunha. Achei uma lição de maturidade e amor próprio que a Lia disse sobre o processo do divórcio dela. Ir percebendo que a pessoa já não está disposta a segurar nossa mão e está sendo comunicada sobre essa falta e ainda assim não há movimento de mudança. Então, por não aceitar migalhas de afeto, se dá a decisão do divórcio. São poucas as situações em que eu acredito no divórcio relâmpago. Só é relâmpago para quem está de fora, mas o processo dessa separação acontece há tempos. Então, para mim, isso aqui é bem isso, assim, essa separação... Queira ou não, depois que eu virei mãe, de não poder sair para jantar, de não ter esse momento de mulher e homem com meu marido, de não... Cinema é uma coisa que eu lembro que eu ganhei uma vez no aniversário, no Dia das Mães, a gente foi uma vez no cinema. Então, são coisas assim, pequenininhas que a gente tinha quando namorava, né? Quando estava só eu e ele, e que para ele não fazia falta, mas que para mim fazia. Então, você não acha que você foi um pouco podada, assim, daquilo que era seu? Algo que era natural seu e você foi sendo... se reduzindo a algo que já não era mais seu, assim? Muito, muito. Em ter que abrir mão disso, né? Porque também, assim, a realidade que eu conheci naquele momento era essa. Então, hoje eu tenho, né, um novo relacionamento. Que é difícil até você se abrir para uma coisa que é muito diferente do que o que você tinha. Que é um homem, gente, é italiano, ele é romântico, mas é o extremo do romântico. É uma coisa assim muito. Eu tô sempre maravilhosa, eu tô sempre linda, eu tô sempre sensual, eu tô sempre. Aí você fala, nossa, mas eu nunca ouvi um elogio disso, né? Então você fica até meio em choque, assim. Você fala, nossa, né? É uma realidade nova, né? Sim, e que também te coloca num outro lugar de você com você mesma. Você se sente assim, diferente de você se olhar de outra forma hoje? Não, agora sim, eu tenho uma missão de ser meio sexy de vez em quando, né? Outro dia eu pintei, acho que eu nunca tinha pintado, a unha do pé... Não, tá ainda, tá, gente. Vocês não estão vendo, mas tá. Pintei a unha do pé de vermelho. Falei, não, para seduzir, vamos seduzir, né? Aí pintei a unha do pé de vermelho. Também é uma coisa que talvez eu tivesse feito antes, mas como eu também fui sendo, assim... podada, não surgiu, né? E são descobertas suas com você mesma, assim, né? De algo que talvez você... Agora você consegue, por causa do seu momento, da sua situação, você consegue se redescobrir
Tem os dois. detalhes, Tem uma né? coisa de eu me redescobrir. Então, tem, por exemplo, situações de enquanto eu estava casada. Eu tinha umas coisas assim, então, aqui essa varanda, aqui, não, vamos para a cama, que não, já está lá, preparado mais fácil. Ou então, qual é a outra que eu tinha pensado? Você queria... Outro exemplo de você querer botar uma lingerie, uma meia, um verdade. negócio. Não, mas a gente apaga a luz, né? Não tem muito que... Então, eu fui assim, você vai baixando, o cachorrinho que vai baixando a orelhinha, né? Vai entrando... Agora, E volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fora. porque se o outro também não curte, você também chega ali no espaço do que o outro que está querendo, né? E agora tem que seduzir, sensualizar. Então, é unha vermelha. Outro dia ele estava aqui no Brasil e a gente foi sair para jantar. A gente foi num lugar que chama Love Cabaré, que tem drinks, tem comidinhas bem gostosas, mas eles fazem uns shows inspirados, né, no mundo burlesco, no cabaré. Mas tem umas coisas, tipo, foi um casal lá que ele dava uns tapas nela, botava fogo nela, uma coisa assim mais ardente. Sadomasoquista, mais sado. assim. Então, assim, é uma experiência que eu não teria tido. Eu teria tido com amigas, de repente, mas não com o ex, né? Uhum. E agora você quer usar, que você tá num relacionamento novo, você tá descobrindo, tá provocando. É muito diferente. E como foi isso dentro de você, assim? Você foi com timidez? Você chegou nisso, assim, tipo... Meu Deus, ou não? Você já foi com a mente aberta para... Eu tenho a mente aberta para essas coisas, mas você vai testando, né? Você vai vendo ali também. E é difícil encaixar hoje, porque quando eu estava seduzindo jovenzinha, é uma coisa, tem uma energia, né? É isso. Agora, encaixar essa sedução nos 40, já tem uma dificuldade ali do cansaço, acontece. É isso que eu ia te perguntar agora. Para a gente falar sobre como é a gente redescobrir a sexualidade na maturidade, quando a gente já tem um corpo diferente, a gente já tem uma mente diferente. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior do que o que a gente era, mas é a mente diferente, o corpo é diferente, o ritmo é diferente. Você acha que na maturidade a gente tem um desafio de se redescobrir? Aí não estou falando da questão do novo relacionamento ou do antigo, mas da gente com a gente mesmo, de, por exemplo, poxa, agora meu corpo eu já não tenho tudo no lugar, né? Às vezes a gente tem um pouco dessa questão de apaga a luz, não pode ver e tal. Eu quero Como saber que quem está acompanhando aí. Conta para mim se, assim, ficando mais madura, você é mais confiante ou é mais tímida com alguns defeitinhos novos que aparecem? Porque eu me sinto muito mais confiante. Tudo que eu pensava, porque tá com o elastiquinho na minha calcinha, não... Agora, gente, tá entre quatro paredes, uma loucura. A pessoa é o máximo, eu sou o máximo, né? Eu acho que é isso, porque a maturidade traz isso, né? A maturidade te traz nesse lugar, porque, assim, né? é o que tem, amiga. É isso. Eu não tenho mais esse delírio já, se perder um peso, não sei o que. Não tem, é o que tem, é isso. Vamos aceitar, então vamos curtir. Eu me sinto mais confiante. E não tem mais o que ficar idealizando, né? Eu também. Hoje eu me sinto, assim, não tenho nem como comparar o que eu era de 20 anos atrás. Eu não tenho como comparar o autoconhecimento, o momento em que eu vivo, o que eu sei, o que eu quero, porque hoje é um assunto que eu trato com muita naturalidade. Dentro de casa, eu decidi tratar o sexo e a sexualidade como um assunto muito natural com os meus filhos. Que ótimo. Foi uma decisão que o Lê e eu, a gente conversou e a gente falou, Lê, a gente vai falar sobre esse assunto com eles desde pequenininhos e sendo muito claros e muito honestos com eles de tudo. Lógico que na linguagem e na profundidade que cabe à idade, mas sempre tudo muito claro e muito honesto. Então, os dois, quando o colégio sempre pediu para quando eles fizessem 10 anos, que cada família abordasse o tema sobre o sexo, de como as crianças veem ao mundo. Eu tenho mais 3 anos ainda. Vai preparando aí o teu discurso. Às vezes eu ouço umas perguntas, mas e os bebês? Então... Como eles veem, né? Eu falo pro Fernando, o casal decide que quer ter filhos e aí a mulher fica grávida. Não é uma mentira, você só não entrou no... E ele tá tudo bem aos 7 anos, é isso? Isso, porque assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado de não entrar no a cegonha que traz, eu não sei o que. Não precisa mentir. Não precisa mentir, porque você se descredibiliza perante o seu filho. Que ele vai falar, mas ela falou que era cegonha, agora não é mais a cegonha, então... Acho que ir entrando em níveis mais profundos, né? Então, lá em casa, com 10 anos, quando os dois fizeram 10 anos, a gente sentou e conversou com eles sobre o que era, assim, tudo. Nós falamos sobre
sexo, como que os bebês vêm, sobre desejo, sobre tudo, aproveitamos e sempre falamos sobre pedofilia, sempre falamos sobre abuso, sobre estupro, porque é um tema que tem que ser muito claro. Então, isso é algo que a gente trata naturalmente com as crianças. Então, não é um assunto tabu dentro de casa, porque eu sofri por ser um assunto tabu e muito do que eu buscava de resposta, como a gente não tinha redes sociais, não existia internet na nossa adolescência, era na Capricho, era lendo revista, era conversando com as amigas. Eu lembro agora, quando eu fiz acho que 15 anos, a minha tia me deu uma assinatura da revista Capricho. Minha mãe ficou horrorizada. 15 anos, minha mãe ficou horrorizada. Mas como assim? Parecia que eu estava lendo uma Playboy, entendeu? Isso. Minha mãe ficou assim, brava. Não gostou. Eu pedi a assinatura da Capricho para o meu pai, acho que dos 13, 14, fiquei pedindo, não, isso não é assunto para você, isso daí é não sei o quê. Acho que eles tinham essa visão, né? Aí, quando eu fiz 18, ele me deu a assinatura da Capricho. Falei, obrigada, agora eu já... A Capricho, ela já abordava, tinha, assim, campanha de camisinha, ela já abordava alguns temas nesse sentido, Mas né? é um público feminino, veja só. Era para um público feminino, a Capricho, esse tipo de revista, né? Atrevida, Capricho e tudo mais. Então, a menina não podia ter essa informação. Era errado a menina, né? se informar. Quando hoje, para o meu ponto de vista, quanto mais eu informar a minha filha, quanto mais eu subsidiá-la de recurso, de informação, de noção, de autoconhecimento, de segurança, mais ela vai se portar de uma maneira adequada e segura também com relação a esse tema. Isso não quer dizer que eu estou incitando ela a se sensualizar ou a ter, né, suas experiências sexuais com antecedência, até mesmo porque é o contrário. Eu sinto que o fato da gente falar tão claramente sobre isso, tão abertamente, ela ter tantos recursos, é algo que não fica assim, o que será que é? Como adolescente adora um proibido, né? Uma coisa proibida, aí que dá curiosidade. É aquele cachorrinho que fica na porta, né, com a grade. A hora que você abre a grade, vai e sai. Não. Então, assim, por isso que a gente resolveu ser que a sexualidade seria um assunto muito, muito natural entre nós, né, na nossa família. Isso tanto para o Davi quanto para a Ana. A gente não quis segmentar isso para ser algo assim, por exemplo, para a Ana a gente vai falar assim, para o Davi é assado. Teve uma pergunta do nosso Telegram que fala assim, ó, é da Maiara Morali. Ela falou, sexo pós-filhos, o que ninguém te conta? Tipo que a primeira vez só pós-resguardo costuma ser desconfortável, etc. Não é relacionado a filhos, né, sendo educados, mas tem a ver com filhos. Tem a ver. O que ninguém conta depois dos filhos? Olha, ninguém conta que o nosso corpo, quando a gente tem filhos, nosso corpo muda, nossa percepção perante o nosso corpo muda muito. Para mim, foi muito complexo o retorno, porque eu me via muito como um templo sagrado. Assim, o meu corpo era um lugar que acabou de gerar uma vida, né? Eu acabei de dar à luz. Eu tenho eu me via quase como uma santa, assim, isso, sabe? Complexo da deusa. Isso, de tipo, não, eu não posso, eu sou agora responsável por esse ser, é uma simbiose, alimento, né? Isso. E era uma simbiose de tipo assim, não me toca, não vem. Então, assim, de fato, o pós-puerpério, né, depois do resguardo, a gente precisa... É um dos momentos que o casal precisa se reinventar. O homem, se for um casal, né, heterossexual, tem que entender que o momento da mulher é um momento de resguardo. Ou a parceira, se for, né, um casal homoafetivo. Tem muita história de casal, né, que termina nessa fase, né? Muito. Aí põe essa desculpa, né? O cara traiu, descobriu uma traição com o bebê em casa. Exato, porque existe muito isso, porque o homem não se enxerga sem ter a ação sexual por um tempo. E aí a gente ouve muito isso, né? Do tipo, não tem em casa, vai procurar na rua. E muitos homens ainda são criados, né, sob essa perspectiva e não entendendo que talvez eles estão ali eles geraram juntos aquela vida. Isso, né? Eles têm responsabilidade juntos sobre aquela vida. E para você, como é que foi depois da gestação? É uma bagunça, né? Hormonal, inclusive, você... Tá tudo diferente ali no funcionamento do corpo, mas eu lembro que uma coisa que me pegou já bem depois foi a amamentação versus... as tetas, o seio ali como com o marido. Participante do... uma coisinha. Adorei. A gente não fala... foi muito difícil para mim tirar... Assim, eu amamentei o Fê por 1 ano. E, então,
os seios eram a alimentação do meu filho por 6 meses, só leite que ele tomava. E voltar a considerar o peito meu, o peito meu foi muito difícil. Eu tinha, assim, eu lembro de ter uma agonia do comer. Não me toca, não, nada a ver. Não, esquisito. Não tenho mais essa sensação, né? A virada de chave da amamentação para você foi rápida? Do tipo assim, tá, era parte da minha, né, era parte de um órgão, eu usava como um órgão sexual, entre aspas, né, o seio, e aí depois ele virou automaticamente na amamentação, para você foi uma virada ok? Eu acho que foi, né? Tinha uma coisa meio engraçada do peito ficar grandão. Isso. De ficar peituda, uma realização ali, mas nem é sexual, uma coisa meio tipo, é assim que eu ficaria mesmo, com né? silicone. Mas a volta... A volta, para mim, acho que foi o grande... A ida foi muito rápida. Foi tipo assim, não, isso aqui é dele, tá, entendi. Agora, a volta já ficou uma coisa meio assim. Quando eu parei de amamentar, eu lembro muito do Davi. Eu parei de amamentar e tal, ok. Aí depois, aí eu falo, não encosta. Ai, credo. Porque, tipo, você vê por um ano um bebê ali. Daqui a pouco você vê um barbado. Ato tão lindo. E é um momento muito lindo, uma conexão muito linda de mãe e filho, né? Uhum. Aí, de repente, vamos voltar como era antes, era meio estranho. São uma das coisas que acontece, isso né, me depois, marcou mais do que o próprio ato em si, né? De dormir junto e tudo mais. Sim. E agora vamos falar sobre coisas que a gente fazia e que a gente hoje já não faz mais na parte do sexo, para depois a gente falar coisas que a gente não fazia e que hoje a gente faz. Então, coisas que a gente fazia e que a gente não faz mais. A gente tem um depoimento no quadro. Peraí. Primeiramente, dá um joinha que a gente está aqui, ó, passando vergonha, contando causos. Vamos contar mais um caos agora. Já deixa o seu like no vídeo se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, que é muito importante. Isso. E se inscreve no canal, gente, porque aqui vai ter um monte de vídeo delicioso aqui dessa temporada de ETM. Ajuda a gente se inscrevendo. Vamos lá. Então, gente, esse daqui é o quadro Teve Uma Vez Que... E o Teve Uma Vez Que, o objetivo desse quadro é a gente ouvir histórias que não são nossas. Isso. Que são das nossas A gente quer a sua participação. Vão ter assim, cada vez que a gente vai gravar um episódio, a gente vai colocar no nosso canal do Telegram qual é esse tema. E se você tiver uma história, pode escrever com texto, pode ser com áudio, se quiser vídeo, pode gravar vídeo, mas a gente quer a participação de vocês que estão aí assistindo, escutando aqui dentro com a gente. É isso aí. Então, Teve Uma Vez Que, eu vou ler a história da Amanda, o relato da Amanda. Tá. Vamos lá. Teve uma vez que eu cometi uma loucura. Eu estava numa semana altamente estressada, trabalhando mais de 24 horas por dia. Eu namorava, estava à noite na casa dos meus pais com ele, trabalhando inclusive. Já não estava aguentando mais tanto estresse e decidi propor para o meu namorado para sairmos para dar uma volta. Uma volta inocente. Volta. Como já era tarde e ainda tinha que voltar para terminar uma entrega do trabalho, foi na rua, no carro mesmo. Mas nunca poderíamos imaginar que seríamos parados pela polícia. Em resumo, tive que me trocar em 5 segundos com as peças que foram encontradas. Ela tava, tipo, curtindo realmente. Isso, curtindo o momento. A polícia veio e tac no vidro. Jesus. Levamos um sermão e achamos melhor voltar para casa para trabalhar mesmo. Hoje a maturidade me pouparia de toda essa loucura. Mas às vezes, sei lá, né, gente? Faz parte da história, né, da gente. Acho que se a gente não tivesse esses momentos, que história contaríamos, né? Mas a Amanda colocou aqui que é uma coisa que ela não faria mais hoje, em função da maturidade. Eu hoje, Luciana, com 41 anos, ouvindo essa história, eu só penso em assalto, em riscos, né? Eu olho com esse olhar do risco, do arriscado. Aqui em São Paulo, é difícil, Mas talvez a Luciana de antigamente, talvez olhasse mais com esse lance do tipo, ai, que legal. Você fez loucurinhas? Você teve loucurinhas quando você era jovem? Eu acho que não muito, porque eu vim dessa criação do... você perdeu. Tu não pode perder, amiga. Perdeu um momento gostoso, uma loucura. Mas agora a gente tá na maturidade, minha filha. Inclusive, é algo que, enfim, depois eu vou contar, depois que você contar do que você não faria mais, o que hoje eu faço. E que eu não fazia antes. Meu Deus. Mas conta você, o que você acha? Tem coisas que você fazia antigamente que hoje você não faz mais? Então, aí eu tenho uma dúvida, que é se a gente para de fazer realmente porque está na maturidade ou é a maturidade do relacionamento. Porque agora, que estou num novo relacionamento,
Dá um foguinho, assim, uma coisa do tipo, querer fazer uma coisa meio errada. Querer, né, ir pro carro ficar pelado. Dá uma coisinha, ainda não fiz. Mas dá esse negócio de... eu acho que tem aqui alguma química no cérebro mesmo, que pede uma adrenalina, que pede uma emoção, que pede uma conexão, assim, meio de adrenalina entre você e o novo parceiro. Não sei, gente. Conta pra mim aí quem tem namoro recente, né, quem saiu de relacionamento, entrou em novo, se tem essa coisa. Mas eu já acho que eu faria coisas de novo. Ai, que legal. É isso, estamos abertos. Abertas a sugestões, Italiano. inclusive, né? Sugestões no Telegram. Você que está no Telegram, que tem alguma sugestão aqui, ó, que já tem um relacionamento maduro, mas que talvez à distância, como a Lia tem, tragam dicas para a nossa amiga. Dicas. De como usar essas ferramentas, né? As minhas seguidoras estavam muito ansiosas pelo meu momento, tipo assim, descobrindo app de namoro, essa coisa, né? Mas, gente, desculpa desapontar, não foi dessa vez. Não sei se namoro, né? Se vai, mas por enquanto não temos essa vivência Não para teve contar, né? a Lia Peguete não rolou. E é engraçado, Já agora engatou. eu tenho amiga, hoje, por exemplo, eu tenho agora uma amiga que ela tem relacionamento aberto. Ai, gente, é muito legal. E as coisas que ela aí? Aí ela tem relacionamento aberto. Então, ela é casadinha, tem o boy dela, mas o boy dela pode pegar pessoas e ela pode pegar pessoas. E aí, ele conta algumas coisas pra ela prefere não contar, ele fica meio ciumento, mas é muito doido, assim, a gente uma vez saiu, aí depois que a gente saiu, ela foi pra um date. Aí eu, tipo, gente, que mundo moderno. E que você se loucura. eu observo, porque eu acho que faz parte da nossa maturidade observar outros cenários que não os que a gente vive, mas eu, sinceramente, não consigo me projetar num cenário desse, ainda é algo muito distante para mim, mas eu acho muito legal quem tem a maturidade de chegar num relacionamento e conseguir se enxergar ambos, né, em isso sendo algo possível, né? Eu não sei nem, não, mas assim, talvez se eu fosse mais nova, mas eu não consigo também, eu não independente da consigo. pessoa que eu estiver, essa coisa de É liberar. algo que não dá para projetar, né, ainda assim. Mas vai que dá errado no meio do caminho, né? Vai que começa a gostar, né, do outro, Eu acho não que sei. tem que ter uma maturidade muito grande mesmo, Tem que ser né? muito madura, é Muito. verdade. E agora, coisas que você não fazia que você faz, assim, que você descobre nesse momento. Eu vou dar um exemplo. Vai, vamos lá. Não sei quanto tempo faz, acho que tem uns 3 anos, 4 anos, que você postou. Olha só, você é a má influência na minha vida. Tô brincando, você é a ótima influência da minha vida, amiga. Que você postou num daqueles stories de uma pergunta e uma imagem. Você fazia, né, uma caixinha assim, tipo, uma Isso. pergunta e uma imagem. Tipo, isso. Mostra Gugu na minha seu- casa. Isso, foi. Era o Gugu na minha casa. A pessoa Isso. mandava assim, sei lá, isqueiro roxo. Aí você tinha que achar um isqueiro roxo. Isso, né? Caixa de memórias. não sei o quê, e assim, né? E aí alguém colocou vibrador. Aí eu postei. Ai, que danadinha ela, né? Aí você postou, o meu é da marca tal, não sei o quê. Você postou com uma naturalidade tão Isso. grande que eu falei... Aí eu olhei e falei, por que eu nunca pensei nisso? Por que isso não foi algo que eu nunca tinha pensado, olhado para isso? Muito da minha forma de olhar para o sexo até então, que veio dessa minha criação, como eu falei, da questão religiosa também, do tipo, não, é só aquilo, tá? E eu falei, por que não? E aí foi nesse momento que eu falei, tá, eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero ir além disso e, assim, é algo que é muito conversado, muito, muito aberto e hoje muito presente, porque é algo que eu me permitir ir atrás, bom, me permitir amiga. conhecer, que eu Depois não você conta pra mim conhecia. qual é. Depois eu te mostro. Mas, assim, é Tá uma aqui, coisa que... tá aqui. Inclusive. Não, mas assim, é algo que... Mas ainda assim, sabia que é uma coisa que, tipo, que eu fico assim, meu Deus. Isso ainda é um tabu. Não é algo completamente desfeito para mim. Ainda é uma coisa, tipo assim... Sabe? Aquela coisa, meu Deus, ai, olha só. Não é uma coisa super natural ainda, mas é algo que eu já me permito olhar. Você já foi num sex shop? Eu fui. Ah, tá bom. Então... Tá bom. Foi esse dia que você Foi foi? meio estranho. Você foi agora, mais recente? Não. Não. Acho que um pouco antes. Mas era mais brincadeira, assim, era mais uma coisa, deixa eu ver, não sei o quê. Zoeirinha. Era mais olha zoeira. esse Era. E assim, era uma coisa que eu falava, nossa, mas tem um negócio desse tamanho, como é que faz? O que usa pra isso daqui? Mas eu acho que mudou muito, inclusive, os toys, né? Os brinquedos eróticos para mulher mudaram muito recentemente. Porque realmente antes, eu lembro de ter ido em sex shop há muito tempo atrás já. E era realmente aquele falo que imita realmente assim, uma coisa bem realista
do homem. Aquilo lá não é a nossa linguagem, né? Sim, Não é um sim. negócio que a gente, não, que dele, não tem isso, né? E hoje você tem um monte de toys que são fofos. Ai, tem um que é um coelhinho, tem um que é um porquinho, tem um... E eles são de um silicone que é fácil de lavar, de limpar. Aham. E eles são com cores fofas. Então, acho que hoje essas coisas estão mais simpáticas para o olhar feminino, né? Acessíveis para o que a gente busca, né? Na verdade, acho que mulheres começaram a pensar, Porque a realmente, né, você vai produzir. comprar um negócio que é igual no que você tem em casa, você fala, não, mas não faz sentido, Isso. né? A impressão que eu tenho é que antes essa área era pensada por homens. Acho que homens pensavam o que eu mulheres acho. queriam, e acho que agora as mulheres começam a desenvolver e a entender e a ofertar aquilo que as mulheres querem, né? Então, isso é uma das coisas, por exemplo, que para mim é uma redescoberta, assim como a minha sensualidade, que é algo que assim ficou muito encoberto debaixo de várias camadas por muitos anos. Principalmente essa questão de ter sido mãe muito cedo, né? Eu tive a Ana com 26, a gente casou, eu casei muito cedo, fui mãe muito cedo, então eu me afundei num lugar muito de mãe, sabe aquela coisa tipo... E a minha sensualidade veio ascender agora, na maturidade, que eu vim falando, tá, então, por que eu não posso usar isso curto? Por que não decote? Por que não... Então, e eu comecei a gostar muito mais do meu corpo, a aceitar muito mais o meu corpo, a saber usar muito mais as minhas... o que eu tenho de natural, o meu cabelo, a minha altura, tanto que, por exemplo, a questão dos meus olhos, todo mundo olha e fala, ai, que olho lindo, que não sei o quê. A resposta que eu sempre dava era, mas não funciona, porque eu tenho 9 graus de miopia, de que adianta ser lindo e não funciona. Então, era assim, era sempre uma coisa muito depreciativa, assim, eu comigo mesma. E hoje eu tenho um olhar muito mais... um olhar muito mais sensível e acolhedor comigo, de usar isso como potência. De sim, eu não tenho seia. Eu não sou uma mulher... Eu acho lindo a mulher que tem os seios volumosos, os seios grandes. Por muito tempo eu achava que eu tinha que corrigir isso. Você que é peituda, manda pra gente uma foto. Não, no nosso grupo, não. A gente quer ver no Telegram. Eu tô aqui com o meu decote, mas meio mas vazio, mas é isso. Mas, amiga, eu comprei... Mas eu acho também, é isso, né? Você se vê com um olhar mais gentil e mais... eu sou bonita. Isso, e tá tudo bem não ter tanto seio assim, não ter a bunda gigantesca, a cintura não ser tão fininha. Acho que a gente vai se permitindo isso. Por muitos anos eu usei sutiã de enchimento, porque eu sentia que faltava e tal. E não, agora eu entendo que o sutiã sem nada tem uma beleza muito, muito própria. Isso. Então, o aceitar o meu corpo como ele faz parte da minha sensualidade. É o que temos, vamos trabalhar com a sensualidade com isso, né? E quanto mais o tempo vai passando, acho que mais a gente tem que se apropriar do que a gente é. Porque hoje nós temos 40, nós somos mulheres saudáveis que praticam atividade física, que têm, né, um cuidado com o corpo e tudo mais, mas a idade vai chegando, as limitações vão chegar também. E aí, quando eu já não tiver mais as pernas que eu tenho hoje, quando eu já não tiver mais a mobilidade que eu tenho hoje? E eu penso muito assim, a gente cria tanta coisa na nossa cabeça, tanta insegurança. Você acha que o cara... tá lá, com o que ele tem lá, ele tá pensando nisso, ele tá inseguro, ele tá, ai, nossa, não depilo. Não tem, cara, né? A gente tem que se inspirar um pouco neles nesse sentido, né? Como eles são desapegados de tudo, né? Até um pouco demais, às vezes. E a gente tão preocupada com detalhe. Isso não deixa a gente curtir, de fato, o sexo, né? A gente fica ali com tanto problema, com tanta questão com nós mesmas, que a gente não curte o momento. Eu acho que a grande sacada do sexo na maturidade é o acolhimento com a gente mesma. É da gente se enxergar como prioridade dentro da relação, entendendo que nós não estamos para servir numa relação, nós não estamos fazendo o sexo para servir, nós estamos fazendo algo em conjunto. E muitas de nós não foram ensinadas assim, né? Foi ensinada da questão da submissão, do fazer o homem ter prazer e tudo mais, e não. É algo que tem que ser construído, né, em conjunto. Aí a gente pode né? falar dos italianos, porque aí, gente, eu tenho, assim, eu já conhecia, na verdade, né? Estou descobrindo de novo, mas eu acho que eles têm uma dedicação com a mulher cultural que é diferente dos brasileiros. De endeusar, né, assim, a mulher. Né? A mulher. Ela é ela que tem que sair feliz. É até um pouco decepcionante pra gente que tá acostumado, né, com o homem se satisfazer primeiro. Não, mas você está feliz? Então tá bom. É isso, meu trabalho foi feito. É uma mudança cultural, é um choque cultural. Pra mim, né? eu acho que Vocês comentam aí pra mim como que o homem brasileiro tá hoje em dia, que eu já não sei mais, mas eu acho que tem uma coisa cultural que encanta, que é bom, é interessante. Que bom que isso chegou agora pra você, né? Na maturidade, que é justamente nesse momento em que você tá
se redescobrindo. Eu acho que é isso. As descobertas, acho que elas nunca vão deixar de acontecer. Voltando ao que a gente conversou lá no começo do episódio, até para encerrarmos esse assunto que foi tão gostoso de falar. E agora já sem tantos pudores. Mas eu acho que o sexo é um tema que vai permear a nossa vida para sempre. Por mais que um pouco mais para frente, quando a gente tiver, né, mais idade e tudo mais, eu espero que a gente leve uma cultura de falar sobre sexo, de tirar o tabu do sexo na terceira idade. Eu espero ainda mais, eu espero que a mulher, hoje em dia, ela já esteja entendendo que ela pode curtir, pode gostar, porque às vezes me preocupa um pouco isso, sabe? Essa coisa do brinquedo que você contou, essa história de não ter um brinquedo, nunca ter procurado, nunca ter entendido. Eu acho que é um atraso que a gente tem com relação ao homem, porque o homem ele sabe bem como se dá prazer desde muito novo, e a mulher muitas vezes não. E fica esse pudor, né, de ter um brinquedo, um acessório. Mas eu tenho marido, mas tudo bem, dá para usar junto. Sim, isso. E eu fico muito, torço muito para que quem acompanha, né, o meu Instagram, quem acompanha o podcast, tenha essa liberdade consigo mesma de se dar prazer, porque faz muito bem para a saúde mental, desestressa, faz bem para a pele, é uma delícia, independente de ter um parceiro ou não. E manter isso, né? Eu fico pensando em quando a gente estiver já na terceira idade, com seus 60 e poucos anos, o homem, ele com 60, 60 e pouco, ele continua sendo... Não, ele cai. Mas ele continua... Mas ele tem os subterfúgios dele para fazer acontecer. Mas ele continua sendo um cara procriador. A mulher, ela entra na menopausa, ela já é uma coisa, né? Tipo... Ai, não, já tenho 50 anos. O envelhecimento do corpo mesmo, do corpo, né? A mulher já vai se fechando, né? De tipo, não preciso mais disso, eu não preciso mais me relacionar, eu não tenho mais isso. E o homem, né, continua ali no tema, né? E por mais que não tenha mais tanta virilidade, mas continua ali ativo no tema, e a mulher ela vai se fechando. Eu vejo muito isso olhando para as pessoas com quem eu convivo e tudo mais, pensando nesse sentido. Então, que nós mulheres, que hoje estamos aqui na faixa dos 30, dos 40, enfim, que a gente saiba levar esse assunto, levar o sexo como algo bom, produtivo, algo necessário, algo importante, algo natural, por todo o nosso faz bem para a autoestima, né? Porque aí também cai muito a autoestima da mulher, né? Com o tempo. É isso, eu espero que a gente leve isso e ensine as novas gerações de que sexo é algo normal, é algo natural, é algo limpo, é algo que tem que ser feito com responsabilidade, com cuidado, com segurança, obviamente. E é só mais né? Uma das coisinhas ali que fazem a nossa vida boa, feliz. É isso. Fim de mais um episódio de Essa Tal Maturidade. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, não se esqueça. Curta esse episódio que você acabou de assistir e deixa seu comentário. E segue a gente também no Spotify, no Deezer, no Instagram e no TikTok. A gente está super presente aí nas redes, como @ETMcast, Lu Carnit e Lia Camargo. E aproveita para entrar para o nosso canal de Telegram, para a gente ter esses depoimentos aqui, coisas engraçadas, coisas, né, revelações, que é muito gostoso ter essa participação de vocês junto aqui no momento do episódio. E se você representa alguma marca que tem fit com o conteúdo que a gente está passando aqui e quer ver essa marca aqui no ETM, é só você mandar um e-mail para esse endereço que vai passar aqui na tela agora e a gente vai ficar super feliz de receber a sua marca aqui no nosso ETM. Você pensou que legal uma marca de brinquedos eróticos aqui no ETM? Por que não? Gente, estamos aguardando. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Thank you.